Vamos dar continuidade à nossa resolução de questões de processo penal. Eu me chamo Oswaldo Lobo, sou professor aqui do curso Estude e é uma satisfação imensa estar aqui contigo mais uma vez. Como eu sempre faço nas minhas aulas, a questão vai aparecer na sua tela, na sua tela e eu vou pedir que você dê o pause, tá bom? Vídeo pausado, questão na tela, você vai resolver essa questão sem fazer consulta e, uma vez respondido, você vai apertar o play para dar prosseguimento no vídeo e acompanha a resolução de cada uma das assertivas. Ao final, vai ter o gabarito, você vai poder comparar sua resposta com o gabarito, tá bem? Então, vamos lá. Questão na tela, questão do concurso de juiz de direito substituto, Tribunal de Paraná, que aconteceu em 2021, pela Fundação Getúlio Vargas. A questão está na tela aí. Tudo pronto aí para dar o pause aí. Agora fique atento que você vai ter que pegar aqui e aqui. São duas partes dessa questão, tá? Aqui o enunciado aqui são as respostas. E essa questão ela segue essa tendência da FGV de trazer casos práticos e esperar na resposta dos quesitos qual a solução a ser dada no caso concreto, que é bem interessante, né? Então vamos lá, a questão está na tela aí, eu pedi que você dê o pause para poder resolver. Vamos lá? Pronto para dar o pause? Vai, pode pausar. Dando prosseguimento aqui agora, resolução de questões, a gente vai analisar a questão propriamente dita, tá bom? Olha só, vamos fazer a leitura aqui para a gente focar nos pontos que são importantes. Maria foi presa em flagrante, transportando 2 quilos de cocaína. O motorista do veículo e outro acompanhante lograram fugir sem serem identificados, ou seja, somente Maria foi presa em flagrante. Maria, em audiência de custódia, o juiz recusou o pedido de conversão do flagrante em preventiva. Ele recusou a conversão do flagrante preventivo e concedeu liberdade provisória com a cautelar de comparecimento mensal. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito dessa decisão que concedeu a liberdade provisória à flagranteada, sendo os autos remetidos ao juízo competente. Na vara criminal, o Ministério Público ofereceu denúncia tanto pelo artigo 33, que é o crime de tráfico de drogas, quanto pelo artigo 35, que é a associação para o tráfico, com base na Lei 11.343 de 2006. O juiz rejeitou parcialmente a denúncia quanto ao crime do artigo 35 e revogou a decisão do juiz da custódia, decretando a prisão preventiva, sem oitiva da defesa, com imediata expedição de mandado de prisão. São medidas cabíveis nesse caso. Olha só, fazer um contexto da questão. Mas você lê a questão, mas eu vou pontuar aqui os pontos importantes. Uma das acusadas, ela foi presa em flagrante, apresentada na audiência de custódia. O juiz concedeu a liberdade provisória, não convertendo a prisão em flagrante preventiva, e na audiência de custódia, o promotor interpôs um recurso em sentido estrito. Os autos foram, geralmente isso é o que acontece, existe o juiz da custódia, e feita a custódia, um juiz, a lei de organização judiciária dos tribunais, geralmente essa é a dinâmica. O juiz da custódia é uma unidade, ele recebe os flagrantes, decide ali pelo artigo 310 do Código de Processo Penal as decisões possíveis em audiência de custódia e remete os autos ao juízo competente. Nesse caso aqui, chegando no juízo competente, o Ministério Público ofereceu denúncia em relação a Maria, que foi presa em flagrante, tanto pelo crime de tráfico de drogas quanto crime pelo de associação para o tráfico. O juiz, quando foi analisar a denúncia para ver se recebia ou não, ele rejeitou somente pelo crime do artigo 35 de associação, permanecendo o processo tão somente pelo 33 e mais. O juiz, ele revogou aquela decisão do juiz da custódia que tinha concedido a liberdade provisória a Maria e decretou a prisão preventiva. E veja que essa decretação de prisão preventiva, ela não tem como lastro, segundo a questão, nenhum pedido de prisão, tá bom? Então, vamos lá para a gente ver a questão aqui. São medidas cabíveis nesse caso. Recurso se distrito por parte do promotor em razão da rejeição parcial da denúncia. Simples petição da defesa no recurso em sentido estrito, recorrendo da decretação da prisão. Olha só, vamos dividir aqui. Primeira parte desse enunciado. É medida cabível um recurso em sentido estrito por parte do promotor em razão da rejeição parcial da denúncia? Sim. Artigo 581, inciso 1º do Código de Processo Penal, é possível reze da decisão que rejeita a denúncia, ainda que parcialmente. Então, essa primeira parte da questão aqui está verdadeira.
Simples petição da defesa no rese, recorrendo da decretação da prisão em juízo de retratação sem prévia oitiva da defesa. Não, né? Aí misturou tudo, né? Isso aqui não dá. Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui não dá, né? O rese é um recurso que tem, é um recurso que veiculou, tinha como objetivo reverter a decisão que concedeu a liberdade provisória. Não pode a defesa, no próprios autos do rese, recorrer da prisão decretada de ofício sem retratação. Isso aí, aqui não dá certo, não. E veja que a primeira parte da questão está correta com base no 581, inciso 5º do Código de Processo Penal. Portanto, essa questão aqui, pela segunda parte dela, ela é falsa. Vamos para a letra B. Mandado de segurança pelo promotor em razão da rejeição parcial da denúncia. Isso aqui é falso, né? Quando há rejeição da denúncia, ainda que parcial, caberá o recurso em sentido estrito, inciso 1º. Simples petição da defesa no rese recorrente. Não, também tem nada a ver isso aqui, né? Essa segunda parte aqui está tudo errado. Logo, essa questão, a letra B também é falsa. A letra A é falsa pela segunda parte. Letra B é falsa tanto pela primeira quanto pela segunda parte. Letra C, mandado de segurança pelo promotor em razão da rejeição parcial da denúncia, falso também. Lembre que nesse caso aqui o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Habeas corpus pela defesa em razão da decretação da prisão em juízo de retratação sem prévia oitiva da defesa. Essa segunda parte é verdadeira, porém a primeira parte é falsa. Logo, a questão letra C, ela é falsa. Olha só um detalhe importante, tá? Por que se falou da ausência da oitiva da defesa? Regra geral, as cautelares, elas se submetem ao contraditório, de modo que, se for decretar uma medida cautelar, é importante que se ouça a defesa em um primeiro momento. Somente quando esse ato de ouvir a defesa pode trazer uma ineficácia à medida cautelar, é que vai se suprimir essa oitiva prévia da defesa, permitindo-se, portanto, o contraditório diferido. Vamos dar uma olhada aqui que dispõe o artigo 282, parágrafo 3º. As medidas cautelares previstas nesse título deverão ser aplicadas observando-se a parágrafo 3º, tá? Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência e de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contém elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Então, se não for caso de urgência ou se não for perigo de ineficácia da medida, e isso deve estar devidamente fundamentado na decisão, com base em elementos concretos, não havendo essas hipóteses, a regra é que a defesa ela seja intimada previamente no prazo de 5 dias para se manifestar. A exceção, como eu falei, é os casos de urgência e perigo de ineficácia da medida. Imagina interceptação telefônica, se houver a intimação da parte contrária antes da efetivação dessa diligência, da interceptação telefônica, essa providência será de todo ineficaz, até mesmo porque quem está investigado, sabendo que está tendo suas conversas interceptadas, não vai falar aquilo não vai falar absolutamente nada relacionado com a investigação. Então, mas fora desses casos de urgência ou de ineficácia da medida, a regra é que a defesa ela seja ouvida previamente, tendo conhecimento dos autos do requerimento que foi feito em relação à medida cautelar. Logo, é possível que, não havendo demonstração concreta do perigo, da ineficácia ou da urgência da medida, é possível que haja, inclusive, um habeas corpus para questionar a medida cautelar que assim foi deferida. E isso, o próprio STJ já enfrentou no recurso em habeas corpus 716 de Minas Gerais, tá bom? Então, fique atento que, quando você estiver diante de uma medida cautelar, a regra geral é que se assegure o contraditório com a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias. Salvo nas hipóteses de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, é que essa medida cautelar ela vai se efetivar de forma sem que haja intimação da parte contrária, postergando o contraditório para um momento posterior, o que se chama também de contraditório diferido.
Então, voltando aqui para a questão, o recurso em sentido estrito por parte do Ministério Público, promotor de justiça em razão da rejeição. Vamos aqui a letra C, né? Vamos voltar aqui para a letra C. Mandado de segurança pelo promotor, isso aqui é falso, tá? Aqui é o caso de reze. Essa primeira parte da questão é falso. Habeas corpus pela defesa, em razão de decretação de prisão em juízo de retratação sem prévia oitiva da defesa. Essa segunda parte está correta, porém, pela primeira parte, torna a letra C falsa. Letra D. Recurso em sentido estrito por parte do promotor, em razão da rejeição parcial da denúncia. Habeas corpus pela defesa, em razão da decretação da prisão em juízo de retratação sem prévia oitiva da defesa. Nessa letra D, tanto a primeira parte está verdadeira, quanto a segunda parte da questão está verdadeira. Logo, a questão correta é letra D. Mas vamos ver aqui a letra E. Lembrando que da decisão que concede a liberdade provisória, ou seja, quem defere esse pedido de conversão da prisão em liberdade provisória, é possível o recurso em sentido estrito por parte do promotor e não um mandado de segurança. E essa decisão aqui está referindo justamente àquela que o juiz concedeu a liberdade provisória e não converteu a prisão em flagrante em preventiva. E essa segunda parte também é aquele julgado que foi mencionado, é o julgado que foi mencionado aqui, do recurso em habeas corpus 75716, acerca da necessidade de se observar o contraditório também em cautelares, ressalvado, obviamente, o disposto no parágrafo 3º do artigo 282 do Código de Processo Penal, tá bem? Então, essa letra D é correta porque cabe recurso em sentido estrito por parte do promotor em razão da rejeição parcial da denúncia. Lembre que o juiz rejeitou pelo artigo 35. Quanto à rejeição do juiz pelo artigo 35, associação por tráfico, o promotor pode interpor um recurso em sentido estrito com base no artigo 581, inciso 1º do CPP. E no que diz respeito à decretação da prisão sem oitiva da parte contrária, por parte do juiz que recebeu os autos do processo, caberá um habeas corpus petrado pela defesa, isso com base na jurisprudência do STJ, recurso em habeas corpus 75716, de Minas Gerais. Vamos para a letra E, tá bom? Letra E. Recurso em sentido estrito por parte do promotor em razão do recebimento parcial da denúncia, essa primeira parte está correta. Recurso em sentido estrito pela defesa em razão da decretação de prisão sem prévia oitiva da defesa. Isso aqui é um caso curioso, porque quando há decretação de prisão, a lei processual, o Código de Processo Penal, conforme próprio sustenta a doutrina, e eu lembro aqui, Renato Brasileiro, não há previsão de um recurso cabível contra a decisão que decreta uma prisão. Porém, obviamente, é possível que a defesa impetre um habeas corpus para questionar essa prisão. De modo que essa primeira parte da questão, recurso em sentido estrito por parte do promotor em razão do recebimento parcial da denúncia, é verdadeiro. E essa segunda parte aqui, ela é falsa. Por quê? Porque, segundo a doutrina, não há previsão de recurso contra a decisão que decreta a prisão preventiva ou qualquer medida cautelar diversa da prisão. Olha aqui a doutrina de Renato Brasileiro, está aqui a referência da obra, tá bom? Então a questão aqui, o gabarito é a letra D. Quero saber de você, qual que foi a letra que você marcou aí? Se ficou alguma dúvida, manda uma mensagem lá no direct do Instagram do Curso Estude. O arroba é @estude curso. Você vai mandar sua pergunta, seu comentário, qualquer dúvida que você tiver aqui da aula, e eu vou ter a maior satisfação em te responder, tá certo? Perceba que essa questão exigiu tanto a cobrança da legislação quanto a cobrança de jurisprudência. E você vai ter que ficar de olho nessas duas fontes de estudo que são fundamentais para a sua aprovação, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Força aí nos estudos. Um forte abraço e até mais.